Você já ouviu falar sobre síndrome alcoólica fetal e o que causa? Não? É o que nós, Anne, Gabriele, Gabriel, Sophie e o Anderson vamos abordar nesse episódio, junto ao nosso convidado, professor, doutor Cláudio Carneiro Filgueiras, que possui graduação em Ciências Biológicas pela UERJ, mestrado em Ciências Biológicas pela UFRJ e doutorado em Biologia pela UERJ. Realizou pós-doutorado no Departamento de Neurobiologia da Virginia Commonwealth University. Atualmente é professor associado, bolsista do programa Prociência e bolsista da Produtividade em Pesquisa no Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, da UERJ. Tem experiência na área de fisiologia, com ênfase em neurofisiologia. Atualmente desenvolve projetos relacionados aos efeitos da exposição do sistema nervoso a agentes neurotóxicos durante o desenvolvimento. O álcool é um teratógeno capaz de causar efeitos físicos ou comportamentais variáveis no feto. A condição agravada nesse espectro de doença é conhecida como SAF, Síndrome Alcoólica Fetal, onde a diferenciação entre as enzimas maternas e fetais, junto à eliminação reduzida, permite que o álcool tenha um efeito prolongado no feto. Além de causar malformações físicas na criança, também provoca malformações no sistema nervoso central, o que gera certas mudanças neurológicas e comportamentais. Esse consumo de metanol na gravidez resulta na redução do volume do lobo parietal e temporal do feto, mas também em outras estruturas cerebrais, como no corpo caloso, cerebelo e hipocampo. Não obstante, a redução da massa cinzenta cerebral. Com isso, as habilidades motoras, tanto fina quanto grossa, são afetadas por essa síndrome, principalmente no que diz respeito ao controle de equilíbrio, balanço da postura e coordenação olho-mão. A atenção é debilitada, o tempo de reação é mais longo e há dificuldade de entender uma informação através de uma representação visual. Funções como fluência verbal, inibição, resolver problemas, planejamento e memória funcional também sofrem consequências. Agora temos uma pergunta para o nosso convidado. Dr. Cláudio, o senhor poderia nos dizer como o álcool é capaz de afetar no desenvolvimento do embrião, especificamente no sistema nervoso, e por que ele afeta com mais ênfase o sistema nervoso do que os outros sistemas? Bom, o etanol, ou o álcool etílico, que está presente nas bebidas alcoólicas, ele tem a capacidade de interagir quimicamente com praticamente todas as biomoléculas, né? Os açúcares, os lipídios, as proteínas em particular. E essas interações, essa capacidade de interação química do etanol, é que faz com que a função dessas moléculas se modifique. Por exemplo, quando a gente consome o álcool, é graças principalmente à ação do álcool sobre as proteínas de membrana e canais iônicos que o indivíduo vai apresentar os sinais de embriaguez, que a gente percebe. Quando a gente está falando de uma gestante que consome o álcool, o etanol vai exercer esses efeitos não apenas no organismo da mãe, como do embrião ou do feto em desenvolvimento. E graças à própria característica da molécula do etanol, que atravessa a membrana plasmática e interage muito bem com a água, basicamente o bebê passa a ser exposto aos mesmos níveis de álcool que a mãe vai apresentar no seu sangue. O álcool atravessa a placenta com extrema facilidade. E essas ações do álcool nas proteínas, principalmente de membranas e canais iônicos do bebê, é que vai ser responsável por uma grande alteração do desenvolvimento do bebê, especialmente do sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso ele é muito sensível aos efeitos do álcool durante o desenvolvimento. A gente tem que ter em mente o seguinte: no cérebro, os neurônios eles são gerados e eles não são gerados nas suas posições finais, ou seja, nos lugares em que eles vão habitar para o resto da vida, não. Eles são gerados em determinadas regiões do cérebro e eles têm que migrar, né? Eles têm que viajar por um trecho até as suas posições finais. E uma outra coisa importante é que além da célula
viajar para sua posição final, ela tem que estabelecer conexões, né? Ela vai ter que formar sinapses com outras células. E essas sinapses podem ser bem distantes do lugar onde está o corpo celular do neurônio. Então, o desenvolvimento neural, a célula nervosa é gerada, ela tem que migrar, viajar por uma distância do tecido e, além disso, tem que emitir um axônio, né? Uma projeção que vai formar uma conexão à distância. Esses dois processos, tanto de migração como de formação de conexões, dependem que a célula nervosa consiga interagir com um ambiente químico ao seu redor, né? E o que o álcool vai fazer? O álcool, como ele interage com todas essas moléculas, ele acaba perturbando tanto o processo de migração, né, as rotas que os neurônios vão ter que percorrer até os seus destinos finais, como também com quem os neurônios vão formar conexões. Então isso é muito importante porque a exposição ao álcool durante o desenvolvimento faz com que os neurônios migrem ou melhor, pode fazer com que eles migrem para posições erradas ou formem conexões com grupos de células diferentes do que eles formariam normalmente. Essas duas coisas é que vão, em última análise, ser responsáveis por uma bagunça na formação dos circuitos do cérebro, que vai responder mais à frente por comportamentos que podem ser, digamos assim, não tão bem executados durante a vida da criança, do adolescente ou a exposição ao álcool durante a gestação também pode promover a morte dos neurônios, né? O etanol ativa um processo de apoptose, né? De morte celular, e essa morte celular é responsável, por exemplo, por uma redução bem considerável do número de neurônios que a gente vai ver nas crianças ou nos indivíduos que foram expostos ao álcool durante a gestação. Esse dado ele foi descoberto mais ou menos nos anos 2000, né? Um artigo publicado em 2000, e desde então vários cientistas acreditam que uma parte considerável dos efeitos comportamentais que você vai ver da exposição do álcool durante o desenvolvimento se devem a essa perda neuronal. Hoje a gente tem um conjunto maior de estudos sobre esse tema, e uma parte dos problemas observados nas crianças expostas ao etanol não vem só apenas da redução do número de neurônios, mas um problema também é que a função dos neurônios que não morrem fica comprometida. Então você vai ter, ao final desses processos, que quando você olha o comportamento das crianças cujas mães beberam durante a gestação, você observa uma série de transtornos que são comuns. Não quer dizer que toda criança que foi exposta ao álcool durante a gestação vá apresentar um problema, mas quando você pega a população de crianças que foi exposta ao álcool durante a gestação, você vê uma incidência maior de uma série de transtornos. Por exemplo, problemas de aprendizado, de memória, transtornos do espectro autista, você vê com frequência também uma maior nesses indivíduos, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade também são muito frequentes, distúrbios de sono, dificuldade de dormir, sono agitado, você também tem transtornos de ansiedade com grande frequência. Então você vê que esse efeito do álcool durante o desenvolvimento ele tem uma característica diferente do efeito do álcool que você vai ter quando o indivíduo adulto consome. Esperamos que com esse podcast fique o entendimento de um dos vários problemas que o uso do álcool durante a gravidez pode causar. Estamos encerrando e queremos agradecer a professora Alessandra Tolli, do Departamento de Histologia e Embriologia da UERJ, pela oportunidade de apresentarmos este pequeno trabalho e disseminar conhecimento. Agradecemos à professora Aline, que nos ajudou na construção deste trabalho e nas pesquisas. E, por fim, agradecemos ao professor Cláudio Filgueiras, do Departamento de Ciências Fisiológicas da UERJ, profissional que está aqui conosco, respondendo nossa pergunta e participando da nossa gravação do podcast. Obrigada a todos que nos ouviram até aqui.